Bom, após ter estudado e refletido o pensamento do Sócrates, nós vamos agora nos deter ao seu principal discípulo, Platão, que foi quem, de fato, registrou os, os, os ensinamentos referidos de Sócrates. Tá? Então, Platão viveu em Atenas grande parte da sua vida, tá? No período de 427 a 347 a.C. Como falei, discípulo de Sócrates, e fundou numa ilha grega chamada Enigma a academia, sua escola, ponto de educação e de transmissão das suas ideias. Bom, a partir do encontro com Sócrates, ele começou a buscar o que ele chamava de sabedoria. Vamos lá, o Platão é filho de uma família aristocrática, uma família da aristocracia grega, ateniense, tá? Era um poeta, mas vivia uma vida plenamente aristocrática e tal. E ele realizava grandes banquetes para os seus amigos e para as pessoas com quem ele tinha relação ali social. E nesses banquetes, regado a vinho, etc., ele declamava suas poesias. E a partir do momento que ele teve o encontro com Platão, ele abandonou essa vida, digamos assim, boêmia e de poeta, e foi na procura do que Sócrates chamava de sabedoria. Um encontro do bom, do belo, do justo e do verdadeiro. Então, se dedicou nessa primeira etapa da sua vida como filósofo, essencialmente às questões morais. Tá? Esta apresentação do Freud, eu estou indicando como referência, consta aí embaixo, o livro da Stella Teles Vidal Brasil, tá? Já utilizado em outras apresentações, A Divina Filosofia Grega, que é um livro que apresenta o pensamento dos filósofos gregos com bastante nitidez e com uma linguagem bem inteligível. Então, a referência a esse livro que eu indico. Bom, Platão, até os pré-socráticos, como eu falei, o Platão replicou o que a ideia e o pensamento de Sócrates. Até os pré-socráticos a gente viu bem que a busca da arque, ou seja, a busca do princípio único para a explicação e a justificativa da natureza e, obviamente, do ser humano. Então, os filósofos procuravam entender o mundo sensível, o mundo material e a sua origem. Tá? Ou seja, eles estudavam na que a gente pode dizer num plano horizontal. A partir de Sócrates e da filosofia transmitida por Platão, ele muda a linha horizontal para a linha vertical, tá? Para buscar de como conhecer-se no nível imaterial. Tá?
aí. Então, a busca de como chegar a conhecer no nível imaterial, a busca numa linha vertical, tá? Ou seja, a relação do material, da natureza, do homem, em relação a um ente, a uma relação superior em relação com os deuses. Então, um plano, como eu disse, um plano imaterial. Vamos guardar bem isso. Uma simbologia que vai ser melhor estudada e declinada depois é aqui no mundo, nesse nível horizontal, a gente vê a sombra, um reflexo do que realmente existe num outro nível imaterial. Tá? Então, a busca desse conhecer-se ocorre quando você ascende a esse outro nível e aí você consegue trazer o real conhecimento de si próprio. Tá? Bom, as principais obras do Platão, as principais obras do Platão são o Banquete, que fala essencialmente sobre o amor, e a República, que fala sobre, que relata sobre o fenômeno político. Tem outros escritos, outras coisas importantes, não se resume só isso, mas eu acho que esses são as duas, no meu modo de ver, as duas produções mais relevantes que retratam realmente o pensamento do Platão. No fenômeno político, na República, que nós veremos mais para frente, tá? Ele foi influenciado, refletindo pelo pensamento socrático, de que não há verdade sem conhecimento e uma unidade profunda entre o pensar e o agir. Isso fica muito claro na República. A polis é um organismo moral, de caráter ético, tá? E aí ele questiona os regimes políticos e analisa, inclusive, a estrutura democrática cujo conceito inicial surgiu na polis grega, a demos. Veremos mais para frente, mas só para deixar registrado. No Banquete, que nós vamos ver agora, tá? Ele discute o conceito do amor. O Banquete é uma obra fundamental no pensamento platônico, tá? Surge inclusive o termo de amor platônico e ele serve, muito influenciado ainda, obviamente, pelo raciocínio, pelo pensamento socrático, de Sócrates, né? Retrata esse pensamento socrático, que deixa ele registrado, mas ele influencia todo o outro pensamento, principalmente no conceito da República, como nós veremos em seguida. Né? Bom, Platão, Banquete. Então, o Banquete, diálogo composto, logo após a morte de Sócrates, passa pouco a pouco a explicar a questão do amor sensual ao amor ideal, chegando ao conceito de bem e de belo. Então, o Banquete é uma obra essencial para relatar, inclusive, o pensamento do Sócrates, que, como já foi bem mencionado, não deixou nada escrito. Essa obra é muito relevante e influenciou muito
o pensamento ocidental, né? E só ser, a gente pode dizer que ele é a matriz de todos os discursos sobre o amor no Ocidente. Todo o conjunto da obra deixada por Platão funciona como um marco inaugural da filosofia ocidental. Então, é relevante. Vamos só retomar por que por que Platão usou o termo banquete. Vamos retomar lá atrás. Aristocrata fazia os grandes banquetes na aristocracia, onde ele recitava as suas poesias e tinha toda aquela festa, toda aquela relação. Então, logo que ele conheceu e seguiu o pensamento e optou em seguir o pensamento socrático, ele replicou um outro banquete, onde havia a discussão e a presença do Sócrates. Um suposto banquete onde o Sócrates estaria presente, e aí por isso o nome, o banquete. No último banquete anterior, né, banquete real, vamos dizer assim, onde ele declamava poesia, num determinado momento ele chamou o Deus do Fogo e queimou todas as suas poesias, marcando essa ruptura e o começo de uma nova fase da sua vida, regrada essencialmente pelo pensamento filosófico e como um discípulo verdadeiro de Sócrates. Então, por isso que chama-se o banquete. E essa obra é tão relevante que muitos conceitos, ou os conceitos básicos que a gente discute hoje sobre a relação, não só sobre o amor, mas principalmente sobre o conceito de amor e da transferência de relação de uma pessoa para outra, é a base do pensamento oriental. Então, citar como exemplo, novamente, uma obra, deixa eu ver se está aqui, uma obra importante, chamado A Transferência, tá? do Lacan. Estou pedindo para vocês lerem. O Lacan é um discípulo, o seguidor da psicanálise freudiana, numa linguagem muito específica. Tem uma das suas obras que chama a transferência, falando do conceito psicanalítico de transferência, que é a obra toda uma análise do banquete de Platão. Tá? Bom, a título de curiosidade, vamos em frente. Tá? Então, o banquete tem essa citação principal do banquete. 3 eram, então, uma mitologia inicial para começar a discussão da questão do amor. Então, 3 eram os gêneros da humanidade, não como agora, o masculino e o feminino. Mas também havia mais um terceiro comum a esses 2, tá? Do qual resta agora um nome. Desaparecido a coisa, o andrógeno era então um gênero distinto, comum aos 2. Então, essa mitologia vai falar que existia no universo, não como nós temos hoje, as pessoas do sexo masculino e feminino, mas um ser andrógeno que tinha os 2 elementos compostos, como diz aí, 2 rostos sobre um pescoço torneado e 2 sexos. Tá? Então, esse era o início da história. Tá? Embaixo nós temos a citação do banquete, da obra do Banquete de Platão, a original, é de domínio público, vocês podem
ler, e entre parênteses das citações nós temos os números, como é dividido toda a obra, 189 e 190A, onde aparecem essas citações. Então, esses númerozinhos que a gente vai colocando entre parênteses é para poder localizar na obra se assim o desejar, tá? Fazer a citação correta. Então, havia um ser andrógeno, composto normalmente por dois sexos, tá? Esses ser andrógenos, aí descreve depois a obra, eram de uma força e de um vigor terríveis e uma grande presunção eles tinham, mas voltaram-se contra os deuses. Eles sentiam semideuses e queriam ter, obviamente, o poder e o reconhecimento dos deuses. Mas se pensou aí entre os deuses, né, suposto, que eles não podiam matar os seres andrógenos, pois as honras e os templos que lhes vinham dos homens desapareceriam. Como eles eram um ser andrógeno que tinha em si o masculino e o feminino e tinha em si a característica humana, se os deuses matassem, desapareceria a raça humana, que é oriunda desses seres andrógenos. Então, o que acontece? Aí Zeus, né, Deus lá supremo, afirma: acho que tenho um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança. Eu os cortarei a cada um em dois. Então, vamos voltar. O ser andrógeno, composto do sexo masculino e feminino, com o pescoço torneado. Por que falava lá pescoço torneado? Para poder dar sentido à separação. Ele corta em dois e tira a intemperança, o ardor para conquistar, para assumir o poder, etc., divino. Tá? E aí, por conseguinte, vamos lá na frase seguinte, por conseguinte, desde que a sua natureza se mutilou em duas, canseava cada um por sua própria metade, e ela se unia. E procura, então, cada um o seu próprio complemento. Tá? Então, vamos lá. Partiu em dois, foi de um lado, se ela composto sexo masculino e feminino, foi de um lado sexo masculino, sexo feminino, no banquete, depois entra uma questão de seres andrógenos com o mesmo sexo, etc., mas isso é uma outra questão que nós não vamos entrar, que ele cita lá rapidamente. Mas o que acontece? Partiu em dois. Então, a partir daí, cada metade procura encontrar na humanidade a sua outra metade. Aí surge o termo de a cara metade. Encontrou fulano e tal, encontrou sua cara metade. Vem dessa mitologia. Tá? A procura do complemento de si próprio. Tá? Bom, aí começa a discussão do que é o amor, a partir dessa mitologia. Mais para frente, discutem, falam do amor sensual, falam-se do amor filial, da amizade, a filia, e o eros, que é o amor erótico, o amor sensual, discutem sobre o que eles chamavam de filia, o amor filial, que não é só o amor de pais e filhos, mas o amor da amizade, etc., e tentam descobrir a essência do amor. E aí, nesse debate, eles chegam, né, no meio da discussão,
Primeiro, o amor é algo, então é alguma coisa, não é uma ideia, é algo. Que algo é esse? Né? O amor é desejo do que não se tem. Eu não falei que dividiu as duas metades? Que um fica procurando a outra metade? Então ele não tem a sua outra metade, num certo nível mais erótico, vamos dizer assim. Ele procura achar a sua outra metade, então é algo que ele não tem. E essa ausência, depois no debate, vai evoluindo, que é alguma coisa que não se tem, mesmo num outro nível mais elevado de amor, fora do amor sensual. E a essência do amor é o deseja o belo e o bom, que é no nível, nós já estamos falando aqui, de um nível de um mais elevado desse amor. Então a gente, hoje em dia, na sociedade ocidental, a gente já caracteriza que o amor influenciou muito o nosso pensamento, o amor eros, o sensual, o amor filia, o amor filial, o amor da amizade, e o amor ágape, que é a procura da essência, do belo e do bom. Já aplicando na nossa realidade. Bom, mais para frente, então, o que é? O amor é desejo do que não se tem. Está entre um Deus e um homem, com o poder de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e os homens o que vem dos deuses. Bom, vamos voltar lá. Então, nessa discussão toda sobre o que é o amor, e cada um falando lá o que entende por amor, o Sócrates vai questionar uma grande filósofa, ele não chama de filósofo, chama de uma pensadora, tá? que vai estabelecer esse diálogo de pergunta e resposta, de raciocínio lógico, tá? Tentando definir o que é o amor. Então essa conclusão que a gente está resumindo aqui é decorrência desse diálogo. O que é o amor? Eu acho, é uma coisa, não é e tal. Então é o desejo, resumindo, é o desejo do que não se tem, como foi dito anteriormente. Está entre o que não se tem? Aquilo que está entre o nível material, o homem, e Deus, nível imaterial. Tá? Então, com o poder, existe, é algo que tem o poder de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens e aos homens o que vem dos deuses. Tá? O amor como uma possibilidade de acender as formas do bem e do belo que a gente encontra num outro nível. Por isso que a gente falou lá atrás, o nível vertical, a procura do bem, do belo, da essência. Nesse diálogo, então afirmam lá para o Sócrates, a Diotima: não consideras que somente então, quando vir o belo com aquilo com que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á produzir não sombras da virtude, porque não é em sombra que se está tocando, mas reais virtudes, porque é no real que se está tocando? Tá? Na evolução chega o seguinte: o real, o bem, o belo, o ideal está no outro nível, no nível divino, está no nível imaterial. Então, quando a gente vê o bem e o belo, a virtude plena,
real está nesse nível, né? E aquilo que você pode ser visto no nível material, essa simbologia da sombra e do real vai ser retomada depois. No nível material, se a gente não se atentar, a gente vê as sombras, o reflexo da virtude que está no nível superior, tá? Então, o amor é o elemento que te permite ascender a esse nível e, a partir daí, conhecer-se, chegar à essência do bem e do belo que está no ser humano, a partir dos deuses. Então, o amor seria esse elo de ligação. Então, o homem material é uma cópia, o mundo material é uma cópia do mundo arquétipo. E no mesmo elemento, o homem matéria é uma cópia do homem arquétipo, onde está a essência do bem. Vamos retornar para a gente ficar claro. Você só atinge as reais virtudes quando você ascende a um nível imaterial através do conceito, da essência do conceito do amor pleno, do ágape. Esse termo já é bastante usado no mundo ocidental. Amor ágape é o amor mais intenso, que faz a relação do mundo material com o mundo imaterial. Então, a essência do homem não está na arquê dos pré-socráticos, na procura da explicação simplesmente material das coisas. A essência, o conhecer-se a si mesmo, só ocorre quando você tiver acesso às reais virtudes que está no mundo imaterial. Então vamos lá. O mundo material é uma cópia de um mundo arquétipo, o mundo dos deuses. E, mutatis mutandis, o homem matéria é uma cópia do homem arquétipo. Nós estamos ficando só no nível material, a gente vê a sombra das reais virtudes, que é a ideia do bem. E para eu me conhecer na minha intimidade, conhecimento real, desculpa, eu preciso ter acesso a esse homem arquétipo que eu tenho dentro de mim e que me levaria às reais virtudes. Bom, retomando. Platão, suas obras, já foi dito, fala sobre o amor, o banquete, e a República, que fala sobre o fenômeno político. Tá? Bom, não é um resumo, mas é uma pincelada rápida sobre o conceito do amor, trazendo a ideia nítida desse, que a gente poderia chamar na linguagem atual, de a relação entre o macrocosmo e o microcosmo. Na filosofia teal, a gente pode usar essa terminologia. A relação do mundo arquétipo ao mundo material, ao mundo arquétipo. A relação do homem material ao homem arquétipo. E a relação, para se conseguir essa relação, e aí a conhecer-se a si mesmo, o único caminho, o elemento que faz essa ligação entre os homens e os deuses é o amor ágape, o amor maior. Tá? Bom, vamos agora, vamos retomar o conceito da república. Então, a república
focaliza o fenômeno político, tá? Então, ele vai analisar e já entrando uma aplicação, uma evolução do pensamento do Sócrates, evolução entre aspas, né? Ele agregou elementos ao pensamento ideal do Sócrates. Na primeira fase, lá no banquete, ele mais tentou reproduzir o que seria a filosofia socrática, e aqui ele já acrescenta os elementos da sua própria filosofia. Neste livro, ele questiona o funcionamento dos regimes políticos, como já falei, inclusive da democracia. Vamos aí citar, deixa eu achar o texto aqui para ler a citação que consta embaixo na íntegra, tá? Citar o belo artigo do professor Richard de Oliveira, que está contido aí na revista de estudos filosóficos, né? Aqui, ó, revista de estudos filosóficos da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Esse artigo escrito em 2014, mas que mantém a sua atualidade. É um belo artigo, uma análise estabelecendo os regimes políticos, que eu recomendo, mas serve, obviamente, como referência e como ponto de partida da nossa reflexão, tá? Ninguém cria nada, a gente procura os autores que nos dão embasamento. Dentro da República, nós encontramos ele vai discutindo uma série de questões de ordem política, até no livro 7º, vários capítulos da República, no livro 7º, ele fala do mito da caverna. Continua sendo no formato de diálogo. E ele retrata como se fosse um diálogo entre Sócrates e Glauco. Então, vamos pontuar esse elemento que eu acho fundamental. O mito da caverna, que é conhecido, que é falado e explicado, já deve ser do conhecimento de vocês, é um livro um capítulo dentro da República, da obra República de Platão, tá? E serve de fundamento, de elemento para questionar a questão dos regimes políticos e do Estado ideal, tá? Bom, vamos ao mito da caverna. Como começa a história? A luz do sol representa a possibilidade de adquirir o conhecimento das coisas como na verdade são e como os homens devem agir. Vamos retornar ao banquete. Existe um mundo material e um mundo arquétipo. E aí, em consequência, existe o homem material e o homem arquétipo. E a relação e a procura desse homem arquétipo para poder conhecer-se. O mundo arquétipo representa o mundo real, a perfeita expressão do bem e do belo. Para representar isso, ele cria esse mito, onde as pessoas estão dentro de uma caverna, né, numa determinada posição, e eles estão presos dentro dessa caverna, presos entre aspas, vivem ali dentro, e o que eles veem na parede é o reflexo do que existe fora da caverna. Esse reflexo produzido pela luz do sol. Bate a luz do sol no que existe e reflete dentro da caverna. Então, isso que diz aqui, a luz do sol representa a possibilidade de adquirir o conhecimento das coisas como na verdade são
e, obviamente, como os homens devem agir. Tá? Então, dentro da caverna você vê sombras. E quem está dentro da caverna interpreta que as sombras é a verdade. Ele só vai entender, só vai procurar a partir do momento que ele tiver acesso à luz do sol. Então vem um conceito essencial aí no mito da caverna, o conceito de liberdade. Depois usado lá para discutir a questão dos regimes políticos. Então, a caverna, como já foi dito, é a prisão, o mundo em que nós vivemos. A ascensão, a liberdade, a ascensão para o mundo das ideias só ocorre com a luz do sol, que é a geradora da ideia do bem. Então, as pessoas dentro da caverna representam o mundo material, que pode ser a ascensão ao mundo, a liberdade real seria a ascensão desse mundo, dessa prisão, é a ascensão ao mundo das ideias geradoras da ideia do bem, o mundo arquétipo. O ser humano é compelido a ser feliz, mas confunde a felicidade com a felicidade deste mundo, a felicidade do mundo dos sentidos. Mas é induzido a sair das sombras em direção ao luminoso, que ele chama de o portal das ideias. Então, o mundo material, tá, já está dito, vamos só reforçar, a gente procura ser feliz e no reflexo da luz. A felicidade real está em direção fora da caverna, no portal das ideias. Tá? E aí quem consegue se libertar da caverna e do mundo das sombras, consegue ver o que é a realidade. Tá? E aí ele vai discutir na República os regimes. Os regimes não nascem das árvores e das pedras, mas derivam das caracteres dos homens. Tá? Ou seja, os regimes políticos, tá? Não é a sombra, não nasce da sombra, não deveriam nascer da sombra e do reflexo do ideal, mas deveria nascer das caracteres mais elevados do homem. Tá? Essa afirmação, tá, não nasce das árvores e das pedras, mas derivam dos caracteres dos homens. Onde estão os caracteres dos homens? Ou dentro da caverna, ou à procura desses homens que têm a visão da luz fora da caverna. Tá? Bom, aí ele elenca que dizem, eu estou saindo do mito da caverna. O mito da caverna vocês entenderam. Ele, vamos retornar, talvez, melhor. Preso numa caverna, o que se enxerga é a sombra, a realidade, o real, está no mundo das ideias, que é o de fora. Então, teria como se tivesse um muro, batesse o sol em algum objeto, e esse objeto era refletido dentro da caverna. O camarada que estava lá preso imaginava que o reflexo, que a sombra, era o real. Tá? Então, ele não fica restrito ao mundo da matéria. A ideia material. Se aí um deles consegue sair e vai, enxerga a luz e vê o que se enxergava lá dentro era a sombra, o reflexo, que a realidade estava aqui fora. Então o bem maior está fora da caverna, no reflexo da luz. Tá?
O elemento de ligação já não está aqui no mito da caverna, a gente vai retomar. O elemento de ligação desse homem material que enxerga as sombras é a procura do homem imaterial, a ideia da sua essência que está fora da caverna, que está na luz. Tá? Essa luz leva a algo que a gente chama de portal das ideias. Então, os regimes políticos não nascem do nada, não nascem da coisa material, mas das caracteres e das características dos seres humanos. Quais seres humanos? Os que estão vendo o reflexo ou dos que estão tendo acesso à luz. Então, o ideal platônico da política é que o gestor, vamos dizer assim, a política tenha influência dos homens que tenham acesso ao mundo das ideias, a intenção, a característica essencial da procura do bem. Tá? Então, que caracteres são esses homens? Então, nós temos o elemento racional, o elemento irascível e o elemento apetitoso. Tá? O elemento racional, de logístico, a ordem racional, a cidade justa, racional perfeita. Onde está a luz? Onde que está o bem? Onde que está a verdade? No acesso à luz. Então, o ideal da política é que ele seja gerido pelo elemento racional, tá? Que é o idealismo, o intelectual, o filósofo, o que procura atingir a cidade justa, gerir a cidade através do bem e do belo. Tá? Existe um outro elemento, o elemento irascível, o timoides, o regime que daria ordem no regime político, o regime timocrático, onde o desejo do gestor ou do político é o desejo das honras e das vitórias. Então, uma cidade grega, vamos pensar em Atenas, fica mais fácil. Nós temos o filósofo que procura a justiça, o intelecto e a cidade estabelecer uma ordem racional e sadia na polis. Nós temos o guerreiro que vencendo as batalhas, que pode ter um elemento racional, mas que vencendo as batalhas eles têm o desejo de adquirir honra, glória, de se sobrepor, de ter o controle pela sua autoafirmação, vamos dizer assim. Então, ele é o regime timocrático. Tá? Então, o elemento racional pode dar origem a um caractere, a um gestor que tenha um caractere irascível. Tá? O terceiro elemento seria o elemento apetitivo, tá? Que daria origem ao regime oligárquico, tá? Que seria o desejo do gestor, o desejo da riqueza, da oligarquia. Tá? Então, vê que a coisa vai caminhando, o desejo da riqueza, que se não tendo, poderia dar origem à riqueza do gestor. Tá? E a partir daí ele começa a falar, obviamente, da democracia, que seria o regime cuja essência seria a liberdade, mas demos, em grego, também tem um sentido do povo, mas também um sentido da população mais simples, menos intelectualizada,
Tá? E poderia dar origem à proliferação de desejos supérfluos. Então, a democracia ele vai discutir conforme a origem do conceito de democracia, do conceito de um Estado de direito justo e tal, de liberdade dos iguais, tá? Poderia dar origem, conforme a pessoa que você, o gestor que você escolhesse. Lembrem que nós não estamos falando em regime político atual, em 3 poderes, etc. Qualquer semelhança é mera coincidência. Podem dar origem ao regime mais da tirania, que numa degradação pode colocar elementos, demonstrar e evidenciar o caractere do gestor, do seu elemento apetitivo, dando uma tendência ao regime oligárquico e à corrupção, ou o elemento mais para frente, o elemento irracível, dando uma tendência ao regime timocrático, centrado numa pessoa, na procura dela como sendo a verdade, onde a caractere essencial e ideal para gestar a polis grega, segundo Platão, seria o controle, o caractere do elemento racional, que estabelece a ordem racional e sadia a cidade justa através da procura, da enxerga do bem e do real belo que está à luz do sol, não o reflexo dessa ideia de bem e de belo da sombra da caverna. Bom, era basicamente isso que a gente queria apresentar, tá? E sem entrar em detalhes da grande filosofia do Platão, quem quiser, tiver interesse nas questões do regime político, anotem aí e entrem nesse artigo citado do professor Richard, tá? Que chama Platão e a questão da democracia na República, o professor Richard Romeiro Oliveira, tá? Está lá na Revista de Estudos Filosóficos da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Recife. Revista de Estudos Filosóficos é disponibilizado eletronicamente, né? Mas é uma análise que supõe a leitura prévia do texto original do Platão. Recomendo e é um elemento importante para a nossa reflexão, tá? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.